sejam bem-vindos a mais um vídeo do DP Digital 100. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre demissão por justa causa. Quando é que o empregador tem o direito de demitir o seu funcionário de forma justa, tendo aí a justa causa. O objetivo desse vídeo é ajudar você a se tornar um chefe de departamento pessoal. Vou estar compartilhando aqui um slide e a gente vai discorrer sobre esse assunto da justa causa para que você entenda em que situações o empregador pode estar aplicando a justa causa. Bom, aí no artigo 482 da CLT, lá mostra para nós quais são os motivos que o empregador tem para demitir o seu funcionário na forma de justa causa. Primeiro ponto aí, ó. A. Ato de improbidade. O que é isso? É toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revela desonestidade, abuso de confiança, fraude, má-fé, visando uma vantagem para si ou para outrem. Então, como é isso aqui na prática? É quando aquele funcionário ele age levando prejuízo para o empregador. Por exemplo, se ele trabalha num caixa de um supermercado, ele acaba pegando o dinheiro ali daquele caixa, né? Está sendo uma forma desonesta. Ele está sendo desonesto. Mesmo que ele pegue dinheiro, mas que não for para ele, for para outra pessoa, ele se enquadra nesse aqui, né? Então, via de regra, é qualquer desonestidade que o empregador ele venha a demonstrar na sua atividade. B, ó, incontinência de conduta ou mau procedimento. Então ocorre quando? Quando o empregado comete ofensa ao pudor no seu local de trabalho, com pornografia, obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. Então aqui não há nem o que se falar, né? Quando a pessoa comete essa ofensa ao pudor, ela com certeza pode ser aplicada a justa causa na situação dela. Parte C. Ó. Negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. Quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, essa situação aqui acontece quando o funcionário, por conta própria, ele faz uma negociação que o empregador ele não autorizou. Às vezes, uma compra que o empregador ele até precisaria fazer, mas que ele não autorizou naquele momento, se o empregado foi fazer, é motivo, justa causa. Ele tem que ter a autorização, não é porque ele às vezes está num cargo de confiança, por assim dizer, que ele não precisa da permissão do empregador para ter a liberdade total. Não. Tudo precisa da permissão do empregador. Ele que é o dono da empresa. O empregado é só um empregado. Ele está ali para cumprir uma função dele, né? E nesse caso aqui, quando constitui ato de concorrência à empresa para qual trabalha o empregado, tem uma situação que eu vou até ilustrar para vocês. Ó. Imagine a situação. O empregado deixa de comparecer ao trabalho sem prestar nenhuma justificativa à sua falta. Até aqui, isso aqui a gente já sabe, né? A gente vai abordar mais à frente, mas essa falta sem justificativa já dá base para uma justa causa. Mas, ó, segunda situação. E a empresa em que ele trabalha, por meio das redes sociais, descobre que o empregado do seu quadro funcional faltou e foi prestar serviço à empresa concorrente. E aí? Nessa situação aqui, justa causa ou não? A princípio sim, como eu mencionei, né? Os serviços que o empregador contratou precisam ser prestados. Então, se ele saiu para cumprir qualquer outra função que não fosse na empresa, ele deve ser aplicado a justa causa, se o empregador assim desejar, né? Mas tem uma situação interessante.
E se o empregado ele usar o intervalo dele para fazer isso? Período de almoço, sei lá, as 2 horas que ele tiver no almoço. E aí? E ele trabalhar com alguma coisa que tenha concorrência. Então, é interessante que se o empregado ele estiver usando o conhecimento que é do empregador dele para aplicar em outra forma ou em outra empresa, ele também, o empregador pode dar justa causa para ele. Porque ele está usando de artimanhas. A gente vai ver também disso mais na frente, né? Mas não pode usar, por exemplo, segredo da empresa, ou a empresa sabe algum jeito de chegar a ter uma produção mais rápida. Isso também não pode ser informado. A gente vai ver isso em pontos mais à frente, né? Mas mesmo que ele use o intervalo dele para fazer essas coisas, se for, por assim dizer, em uma empresa concorrente, a pessoa pode receber uma justa causa. E quanto às faltas, como é que funciona? Não é que o funcionário, vamos dizer assim, ele faltou e não deu justificativo em nenhum dia, mas no outro dia ele, eu não fui por isso, por isso, por isso. Ele prestou um justificativo. Então, quando é que deve ocorrer? Então, 4 pontos a gente tem que se perguntar antes disso. Primeiro, qual a ocorrência ou recorrência da falta não justificada? Às vezes ele precisou urgentemente resolver um problema pessoal da família dele. Então, o empregador tem que analisar esse ponto, né? Segundo, o serviço realizado no período de folga prejudica a atividade laboral junto ao empregador. Então, no horário do almoço dele ou no período de folga, prejudica a atividade laboral do empregador, da função que ele tem na empresa. Ponto 3. Existe previsão contratual, notificação ou norma da empresa divulgadas internamente da proibição do exercício da atividade concorrencial? Então tem algum documento na empresa onde você especifica, não pode usar essa artimanha aqui em nenhuma outra empresa concorrente à minha. Ponto 4. Existe no histórico do empregado outras infrações e penalidades que são aplicadas? Então, assim fica demonstrado que a empresa ela está buscando, né, solucionar a questão de modo racional, avaliando ali o prejuízo, se de fato é recorrente, ou se tratou de uma eventualidade, fazendo ali a gestão junto com o empregado, com o intuito de corrigir as infrações cometidas pelo colaborador e não aplicar já aqui a direta da justa causa, né? Então, uma dica que eu dou é, sempre que envolver casos que tenha muitos detalhes, seria interessante estar consultando o advogado do empresário, né? Para que ele possa ter um respaldo jurídico, né, quanto a isso. Então, uma dica que eu lhe dou, se você não souber a tratativa de como vai ser essa justa causa, ou se você não sabe como aplicar os detalhes da situação, então seria bom consultar o advogado, porque senão pode dar causa trabalhista para o empregador depois. Então, continuando aqui, no próximo slide, ponto D, condenação criminal do empregado, passado em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Então, quais são as situações? Olha, listei algumas aqui. Empregado que está sendo processado por ter sido flagrado em crime de furto em supermercado. Empregado que é preso por deixar de cumprir sentença que o condenou à pensão alimentícia. Terceiro, empregado que é preso e condenado por ter praticado crime hediondo ou feminicídio. 4. Condenado pela justiça que não se apresentou ao juiz e durante a relação empregatícia é capturado pela especial e preso para cumprir a pena de 20 anos de reclusão. 5. Aquele que emite com frequência cheque sem fundo e se esconde de credor usando a conveniência da secretária ou telefonista, né? E o ponto 6, quem praticou em segundo grau a sequestro de empresário e foi indiciado. Agora é interessante essa situação aqui, de uma decisão que foi tomada, abandono de emprego, empregado em prisão provisória, justa causa não configurada. Por que que nesse caso aqui, quando é prisão provisória, não pode ser dada justa causa? Olha aqui que interessante, a prisão provisória é causa de suspensão do contrato de trabalho, não se configurando em falta
injustificada ao serviço. Somente a condenação criminal transitada em julgamento caracteriza a justa causa para dispensa. Então, se o empregado recebeu lá prisão provisória, você vai enviar apenas o afastamento dele, né? Você não vai poder demitir ele por justa causa, como mostrou aqui essa decisão. Ponto E. Desídia no desempenho das respectivas funções. Então, que situações é aplicada a desídia no desempenho, né, da função do funcionário? Primeiro, ó, imotivada e repetidas vezes falta ao serviço. Então, isso vai afetar de forma direta o desempenho e a função dele. Ponto 2. O motorista profissional que agindo com imprudência vem a causar acidente de trânsito. Então, se ele for o causador, você tem motivo para dar justa causa nele. 3. Vigia que abandona o seu posto de serviço e deixa com isso que sejam desviados bens do empregador. Então, o vigia está lá para quê? Para vigiar. Então, se ele sai dessa função e é desviado ali os bens do empregador, não tem o que ser feito. Ele pode ser demitido com justa causa. 4. Quem persiste na prática ou omite atos entendidos como faltosos. Ponto 5. Quem demonstra desinteresse pelo serviço e pela imagem da empresa, cometendo ato imprudente no qual põe em risco a própria vida ou a de terceiro, às vezes não tomando as medidas de segurança que a empresa colocou, né? Gerando risco para ele e para terceiros, seus colegas de trabalho. Então, nessa situação aqui também pode ser aplicada a justa causa nesse ponto E. 6. Aquele que agindo com negligência acarreta dano material ao empregador. Então, aquele funcionário que ficou comprovado que pela negligência dele, por não ter obedecido critério da empresa, vinha a causar um problema, um dano material, por assim dizer, ele vai ser responsável. Então, o empregador pode tomar essa decisão da justa causa. 7. Quem chegar ao trabalho e não inicia, ou se inicia não dá prosseguimento às suas funções no período diário, atrasando a produção ou deixando de produzir o limite diário estipulado pela empresa, né? Então isso aqui, o funcionário se rebelar lá, chegar e não começar a executar o serviço ou ficar, depois de iniciar, ele ficar procrastinando, então ele pode, o empregador tomar essa medida também de justa causa. Ponto F aqui, ó. Ponto F, embriaguez habitual ou em serviço. Então, se você fizer uma pesquisa aqui desse ponto F, você vai ver muitas decisões e tem muitos detalhes também. Esse ponto aqui eu aconselho, se isso acontecer, você procurar o advogado da empresa, pedir para o empregador entrar em contato com o advogado da empresa para estar orientando, né? Porque tem muitas decisões tomadas de maneira diferente. Então depende muito da situação. Eu coloquei até essa CID-10 aqui, F10, que é uma doença. Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. Então, quando se trata aqui de doença que já tem CID, então esse funcionário deve ser afastado, né, para tratar aqui desse problema. Então, depende muito da situação, depende muito da quantidade de vezes que isso aconteceu. Então, nesse ponto aqui, eu oriento vocês a, antes de tomar uma decisão, antes de vir a responsabilidade sobre vocês, que cuidam do departamento pessoal, vocês tenham um respaldo jurídico sobre essa decisão. Ponto G. Violação de segredo da empresa. Várias são as condutas adotadas pelo empregado que caracterizam a falta grave aqui nos estudos que eu vou apresentar. Primeiro, revelação a terceiros de fórmulas químicas ou matéria-prima utilizada em remédio, cosmético, perfume, produtos químicos, pesquisa científica, desde que estejam as mesmas em fase de elaboração e experiência. E aí se torna um segredo de fábrica. Então, qualquer coisa nessas situações aqui que for revelada, o empregador tem o direito de aplicar a justa causa. Segundo, fabricação de maquinário idêntico ao da empresa em benefício próprio, desde que este esteja exclusivo da mesma. Então, a empresa, por exemplo, patenteou algum produto e você vai lá e usa tudo para você criar um idêntico para benefício de você mesmo, pode ser aplicado justa causa também nessa situação. Divulgação de técnicas que garantem à empresa produção
como custos menores de produtos mais duráveis ou de melhor qualidade. Então, aquele empregado que ele aprendeu como é que a empresa funciona, como é que a empresa gira, né? E ela divulga para outra empresa, produção, você pode fazer isso que vai ser mais rápido, ou a qualidade vai aumentar se você fizer isso. Então isso é violar o segredo da empresa, né? Como acontece dentro da empresa. Então, se ficar comprovado que essa pessoa repassou essas informações, ela também pode ser demitida por justa causa, né? 4. A divulgação de esquema de propaganda ou marketing ainda em fase de implementação, também dá direito à justa causa. Expor o conhecimento de terceiro documentos confidenciais, aos quais tem acesso em virtude do ofício. Então, qualquer documento que é confidencial da empresa, nenhum empregado pode estar repassando para seja quem for. Entra aqui o ponto 6. Copiar cartas, documentos de caráter confidencial e reservado sem autorização do empregador, né? Então, qualquer documento que seja confidencial, reservado do empregador, e ele não autorizou que você compartilhe, você de nenhuma forma pode fazer isso. Ponto H. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Comete ato de disciplina ou de insubordinação o empregado que, primeiro, abandona o seu posto para discutir com um colega de outro setor. 2. Se recusa a passar pela revista, quando essa é realizada de maneira ponderada pelo empregador. 3. Recusa usar uniforme do estabelecimento. 4. Que fuma nos lugares vedados, sobretudo quando a vedação diz respeito à segurança do estabelecimento. 5. Que recusa a assinar o registro de ponto. 6. O empregado que deixa de efetuar o trabalho que foi determinado naquele dia ou que se recusa a executar tarefa compatível com sua função. Então, aquele funcionário que ele quer fazer o que ele quer na empresa, não existe. É um empregador que decide o que ele vai fazer naquele dia. Se for um pedreiro, você vai subir parede esse dia. Ele não vai fazer calçada, ele vai subir parede. Então, se ele se recusar terminantemente a fazer isso e for executar, você pode dar justa causa nele, que você tem os motivos. Outro, o empregado se recusa a utilizar EPI. Então, ele, com certeza, você pode demitir se ele não quiser fazer uso do EPI. Empregado que não cumpre as disposições do regulamento da empresa ou uma portaria do empregador, né? Então a empresa tem o seu regimento interno de como funciona. Se a pessoa não obedecer e fizer isso muitas vezes, você pode dar uma justa causa. 9. Se comporta com insolência e rudeza para com seus superiores e clientes da empresa, né? Então, se ele apresentou qualquer uma dessas duas características, insolência ou foi rude com o cliente, você pode dar uma justa causa nele, né? 10. Incita seus colegas de trabalho à desídia. Suspende o serviço em represália a recusa do aumento do salário, promoção, algum requerimento for indevido pela empresa. Funcionário, eu quero um aumento X. Eu quero um aumento. E o empregador, às vezes, não está em condição e tudo. Às vezes ele até, se economicamente estivesse bem, ele daria mais. Mas ele não tem condição. Então, o empregado se recusa, por assim dizer, vou suspender meu serviço aqui, vou trabalhar mais não. Então ele pode ser demitido por justa causa. Não tem o que ser feito. E 12, sendo-lhe negada a licença solicitou, ausentar-se acitosamente do serviço. Então aquele funcionário, eu quero 15 dias de férias em julho. E o empregador fala, não vai ter como, porque julho tem esse movimento e tal, vamos programar para agosto. E aí esse funcionário vai, mesmo assim, sem autorização, ele pode estar sujeito aí à justa causa, né? Se o empregador quiser tomar essa providência, isso pode acontecer. Ponto I, abandono de emprego. Quando é que caracteriza abandono de emprego? O que caracteriza abandono de emprego é que o não comparecimento do funcionário acontece sem justificativo. Então aquele funcionário que simplesmente sumiu do mapa, ninguém sabe onde ele estava, o empregador liga para ele para tentar satisfação,
não dá nenhum tipo de aviso, explicação para o empregador, deixando de realizar as atividades da empresa, pode ser demitido por justa causa nesse abandono de emprego, né? Em que tem uma situação, nem mesmo para se desligar oficialmente da empresa. Então, uma hora ele vai talvez vir atrás, né? Então você já esteja com essa rescisão por justa causa preparado. Se ele tiver alguma verba rescisória, você então faz o pagamento para ele, né? Então é essa a condição, né? O funcionário some e não dá nenhuma justificativa, isso é caracterizado como abandono de emprego. Ponto J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, quando acontece isso daqui, uma briga dentro do estabelecimento de trabalho com colegas de trabalho, chefe ou terceiros, ou quando se der fora da empresa com superiores hierárquicos, ressaltando que a legítima defesa invalida essa hipótese quando o empregado tenciona proteger-se ou a outra pessoa. Então, se for legítima defesa e ficar comprovado isso, beleza, não tem nenhuma base. Mas aquela pessoa que deferiu golpes e por aí vai, contra seu colega de trabalho ou contra seu chefe lá, o gerente, ele vai ter que sim prestar contas com isso, né? E você pode dar uma justa causa nele, mesmo que isso aconteça fora da empresa. Mesmo que isso aconteça fora da empresa. Ponto K. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, igual a da anterior, né? O empregado que desacata o empregador com expressão desrespeitosa, que perde a compostura e utiliza palavras de baixo calão, que protagoniza calúnia, injúria ou difamação, em todas as hipóteses, justifica a sua despedida. Então, não existe isso de funcionário ficar xingando o seu patrão e nada acontecer. O empregador pode aplicar justa causa. Ponto 2. Pratica desforço físico contra seus colegas. Então, esse que bateu nos seus colegas, por assim dizer, deve ser demitido, com certeza. Ponto 3. Revida violência física, palavras de baixo escalão proferidas por colega. Então, o colega começou e ele continuou e os dois brigou. Então, os dois estão dando motivo para o empregador dar justa causa, né? E 4. Profere palavras ofensivas à honra e à moral contra a colega em virtude de desentendimento por motivo de serviço. Isso também, né? Palavra ofensiva à honra, à moral, também é caracterizado como demissão por justa causa. Promove ou incita a briga entre colegas de serviço nas imediações da empresa, alterando o ritmo e a disciplina normal. Então, aquele funcionário que ele não briga, mas ele foi um incitador da briga, ele também pode ser demitido por justa causa, né? Outro ponto, ó. Através da imprensa, injuria, calunia, ridiculariza e acusa seu empregador ferindo a honra moral. Então, aquele que vai lá no jornal ou aparece em algum depoimento ou reportagem na imprensa e comete tudo isso aqui contra o seu empregador, o empregador pode dar uma justa causa. 7. Ó, dirige em serviço palavras altamente ofensivas à honra do empregador. A gente já tratou anteriormente, né? Xingar o empregador de forma nenhuma. Espera seu empregador fora do estabelecimento para tomar satisfação acerca de penalidade sofrida, revelando comportamento provocador. Então, aquele funcionário que o empregador sai da empresa e possivelmente esse funcionário era tempo de escola e batia nos coleguinhas dele na saída. Não existe isso, né? A pessoa, se ela revelar um comportamento provocador, pode até ser feito um boletim de ocorrência contra aquela pessoa, né? Que ela está fazendo ameaça por uma penalidade que ela com certeza foi culpada. E 9. Agride fisicamente superior e hierárquico, isso aqui é inadmissível, né? Divulga notícias sobre a situação financeira da empresa, causando alarde e inquietação entre os obreiros. Então, por exemplo, numa construtora, aí dá um monte de pedreiro, e um dos pedreiros, ó, tá falindo aqui, ó, não vai pagar ninguém esse mês não. E vira aquele problemão para a empresa, né? Então, essa pessoa que divulgou isso, ela pode também ser demitida com justa causa. Ponto I. Esse ponto I também eu aconselho você a consultar um advogado, né? Para você não cair no pulo do gato. Pratica
pratica constante jogos de azar. Então, quem pratica constantemente jogos de azar é uma falta grave. Ele pode ser demitido por justa causa. Ó. A falta grave ocorre quando o empregado continuamente pratica jogos de azar. Se a prática é isolada uma única vez ou poucas vezes, não há justa causa. Há, por conseguinte, a necessidade da habitualidade para a confirmação da falta grave. Então, é somente se o funcionário tiver o hábito de praticar. Desse modo, exige que para a configuração da justa causa, essa prática desses jogos seja algo frequente na vida do trabalhador, devendo ser desconsiderado quando se for de maneira esporádica. Então, essa situação aqui é complicada, né? Porque fica difícil confiar em um funcionário que pratica constante jogos de azar, principalmente para receber mais responsabilidades na empresa, né? Fica complicado para, por exemplo, botar ele em um cargo onde vai movimentar dinheiro, porque ele pratica jogos de azar e se ele pegar o dinheiro da empresa. Então, aí realmente é uma quebra de confiança. E ponto M, ó. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrente de conduta dolosa do empregado. Então, é uma falta grave se o motorista ele se envolver em algum tipo de acidente, ou ele se embriagou, ou ele dirigiu acima e perdeu a carteira dele de qualquer forma, seja por qualquer motivo, ele pode ser demitido por justa causa. Por quê? Porque o motorista ele precisa do documento, é uma lei. É o CTB que exige isso, né? E mesmo que a empresa não tenha um documento dizendo que se ele não tiver a carteira, ele pode ser dispensado de justa causa, não tem problema. Não anula a dispensão, não anula a dispensa, mesmo ele não tendo esse documento. Pois é um requisito que é exigido pela lei para exercer a profissão dele, né? Então aqui a gente abordou alguns pontos, né? Às vezes a gente, quando vai olhar esse artigo 482 da CLT, a gente vê apenas uma frase e não entende a profundidade, né, do que significa que essas leis. Eu quis trazer isso, né, esse conhecimento, esse prático, para vocês entenderem como se aplica essas situações. São duas situações, né, para você consultar o advogado da empresa, no caso da embriaguez e no caso dos jogos de azar, né, porque entra muitos detalhes que você com certeza vai precisar de um respaldo jurídico, né? Para que mais na frente esse funcionário que foi demitido por justa causa não venha a entrar com ação trabalhista. Por isso eu indico você procurar um parecer jurídico. Então, muito bem, espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você e continue acompanhando os nossos vídeos aqui do DP Digital 100. Até um próximo vídeo.